Top 5 cenas mais emocionantes de One Piece. Todo mundo já tá careca de saber que em One Piece tem várias cenas que te fazem suar pelos olhos, e foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo, as 5 cenas mais emocionantes já animadas até agora. E lógico, essa é a minha opinião pessoal e você tem todo o direito de discordar. Então já deixa aí nos comentários como ficaria seu top 5, e caso você mude de ideia até o final do vídeo, você vai nos comentários e comenta a sua lista atualizada. Então agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Em quinto lugar temos Nami pedindo ajuda para Luffy. Nesse episódio, Nami acaba descobrindo que Arlong tramou para roubar todo o dinheiro que ela vinha juntando com a intenção de pagar pela liberdade do povo da ilha onde ela vivia. Ao perceber que todo o esforço dela não valeu de nada, ela entra em desespero e começa a esfaquear o próprio braço, onde tinha uma tatuagem com o símbolo dos piratas de Arlong. E no final, ela acaba pedindo ajuda de Luffy para derrotar Arlong e livrar as pessoas do seu vilarejo da tirania dele. Agora, fica aí com a cena. Luffy? Luffy? Me ajuda! Com certeza! Em quarto lugar ficou a morte de Dr. Hiruluki. Para quem não se lembra, Dr. Hiruluki era como se fosse uma figura paterna para Chopper, pois quando a nossa querida reina de nariz azul era considerada um monstro, o doutor foi a primeira pessoa a cuidar de Chopper. Como ele era uma pessoa bondosa e que queria apenas usar sua medicina para ajudar toda e qualquer pessoa que estivesse doente, certo dia o Apple, que era o líder e um tirano do país onde ele vivia, pediu ajuda dele para salvar uma pessoa que estava doente. Porém, era tudo mentira, e quando Hiruluki chegou no local, ao perceber que era uma armadilha, ele acabou usando uma bomba para se explodir, assim tirando sua própria vida pouco tempo antes de Chopper chegar no local. Ao ver Hiruluki morto, Chopper entra em desespero. Agora fica aí com a cena. Quero que me levem até os pacientes. Eu vim salvar a Ishi doente. É uma armadilha. Como pode ver, a Ishi doente está muito bem, obrigado. Então é isso. Que bom. Então não tem doentes. Eu achei que o país estava entrando em colapso. Então é isso. Eu só fui enganado, não é? Que se dane. Fogo nele! Quando você acha que as pessoas morrem? Quando estão com uma doença incurável? Não. Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso? Não. Quando levam um tiro no coração? Também não. Morrem quando são esquecidas. Em breve um monstro vai surgir aqui. Ele é meu filho. Não façam nada com ele. Realmente tive uma bela vida! Muito obrigado, Chopper! Ele se explodiu! Espere! Eu peço perdão por eles terem rido da morte do Hiruluki! Por favor, eu peço. Não se torne mais um sacrifício para este país. Em terceiro lugar, temos Robin com a sua famosa risada Derechichichi. Sendo apenas uma criança, Nico Robin protagonizou uma das cenas mais tristes de One Piece. Tendo somente 8 anos de idade, Robin presenciou um Buster Call, na qual vários navios de guerra foram enviados para explodir o seu país. Dessa forma, matando toda a sua família e também os seus amigos. Contudo, ela acabou ficando em um barco sozinha, à deriva no meio do mar, e a única coisa que ela conseguia fazer
era sorrir, assim como seu amigo Jaguar de Sal havia te ensinado. Agora, fica aí com a cena. Pegue a minha jangada e fuja pro mar! E você, Saul? Eu não conheço ninguém no mar. Você pode estar sozinha agora, mas um dia com certeza vai encontrar companheiros. Companheiros? Você vai encontrar companheiros que vão te proteger. Um dia com certeza. Ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho, não mesmo? Lembre-se sempre disso, menina! E quando você ficar triste, dá umas risadas que nem eu te ensinei, tá bom? Triste! Eles estão te esperando em algum lugar desse mar. Vá se encontrar com seus companheiros, Robin. Vai lá e viva junto com eles. Estão te esperando em algum lugar desse mar. Vá se encontrar com seus companheiros, Robin. Em segundo lugar ficou a morte de Ace. Como todo mundo já sabe, Ace e Luffy se conheceram ainda crianças e cultivaram uma grande amizade, chegando até mesmo a se considerarem como irmãos. Muito tempo se passou e os dois se tornaram grandes piratas, e no meio desse caminho, Ace acabou sendo capturado pela marinha e estava prestes a ser executado. Porém, Luffy foi ao resgate de Ace. Chegando no local da execução, ele chegou até a salvá-lo. Porém, no meio da batalha contra Akainu, a situação acabou mudando de lado e dessa vez Ace foi quem precisou proteger Luffy de um golpe de Akainu. Ao se jogar na frente de Luffy para protegê-lo, ele acabou recebendo um golpe direto no qual atravessou o seu peito, assim o matando na frente de seu irmão. Ao ver Ace morrendo em seus braços, Luffy entra em total desespero, perdendo até mesmo a sua consciência. Agora fica aí com a cena. Eu não posso falar alto bastante para todos ouvirem. Diga para eles o que eu vou dizer para você agora. Pessoal, pai, e você, mesmo eu carregando o sangue de um demônio, mesmo eu sendo um inútil, eu diz para eles que eu agradeço. Obrigado. Obrigado por terem me amado. E em primeiríssimo lugar ficou a morte de Going Merry. Depois de passar por várias situações boas e ruins, o navio Going Merry já estava bastante desgastado, principalmente porque não tinha um carpinteiro a bordo dele. Porém, ainda assim, ele era bastante cuidado e amado pelos Mugiwaras. Tanto é que o navio conseguiu criar uma alma própria. Porém, isso não era o suficiente, pois sua proa já estava bastante danificada e com isso ele não poderia mais navegar. E sabendo disso, os Mugiwaras resolveram destruí-lo, pois seria muito pior para Merry ficar em um galpão qualquer apodrecendo. Então, os Mugiwaras lançaram Merry em direção ao mar e atearam fogo nele. Para mim, essa foi uma das cenas mais emocionantes de One Piece por causa do diálogo de Merry com o Luffy. Então, agora fica aí com a cena.
Me desculpem. Eu queria levar todos vocês bem mais longe por muito mais tempo. Me desculpem. Eu queria viver aventuras com vocês pra sempre. Mas olha, eu... Tem que pedir desculpa! É a gente, Mary! Eu já quebrei até o seu mastro! Eu sou péssimo em cuidar de navios! E eu ainda bati você com tudo na montanha! E o Sop, ele sempre consertava você, mas ele era péssimo nisso! E o Zoro e o Sandy também são dois tontos! Viviam te quebrando! Quem tem que pedir desculpas é a gente! Só que eu fui muito feliz. Muito obrigada por terem cuidado com tanto carinho de mim até hoje. Eu realmente fui muito feliz. Eu fui feliz porque eu tinha vocês. E para finalizar esse vídeo, eu queria trazer 2 bônus para vocês. Mas antes, deixe o seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante. E agora vamos pro bônus. Bônus 1. Luffy querendo se matar depois da morte de Ace. Depois que Luffy volta a ficar consciente, ele se lembra da morte de Ace. Então ele entra em desespero e tenta tirar sua própria vida. Porém, o diálogo dele com Jinbei acaba sendo muito emocionante, pois Jinbei diz para ele que ele não deve se lembrar das coisas que ele perdeu, mas sim das coisas que ele ainda tem. E ele começa a se lembrar de todos os Mugiwaras que faziam parte do seu bando. Fica aí agora com a cena. ルフィ君、向こうへ行け。これ以上自分を傷つけるお前さんは見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。次なんか言ったらぶっ飛ばすぞ。こっちも手負いじゃが、今のお前などにゴムゴムのピストル。もう何も見えんのか、お前には。失ったものばかり数えるな。お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ。チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ。うちには仲間がいる。あいつらに会いてえよ。Bônus número 2. O diálogo de Garp com Dadan depois da morte de Ace. Essa cena também é bastante emocionante porque quando Garp voltou para a Vila Fuxa, ele acabou se encontrando com Dadan, que era uma das bandidas da montanha, na qual cuidou de Luffy e de Ace quando eles eram criança. Nesse momento, Dadan começa a discutir e a esbravejar com Garp pelo fato dele estar no meio da guerra, no mesmo local onde Ace morreu, e ele não fez nada para ajudá-lo. Dadan então parte para cima de Garp e começa a desferir vários socos nele, dizendo que ele preferiu escolher o seu trabalho ao invés de escolher a sua família. E lógico, temos que lembrar que Dadan cuidou de Ace desde quando ele era muito pequeno, então ela via Ace como se fosse um filho para ela. Agora, fica aí com a cena. Oi, Garp! 面下げて帰ってきやがった。手を出すな、知り合いじゃ。あの戦争の現場にいて、てめえ何をしてやがった。何をしてやがった。なぜだ、なぜだ、なぜ。なぜエースを見殺しにした。おいガープ、何が海軍の英雄だ。くたばれクソじじい。家族より任務かよ。立ち上がれ。やめて、ダダンさん。手の届く距離で2人を救えなかったガープさんが。違う。一番辛いのはルフィのやつだ。あいつが
どれほど兄を慕ってたか。 Então, galera, esses dois bônus aí poderiam com certeza ter ficado no top 5. Então eu já quero que vocês deixem aí nos comentários qual seria a sua lista atualizada com relação às cenas mais emocionantes de One Piece. Galera, como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.